Boa noite, pessoal. Estamos no ar agora, mais um episódio da Robora Podcast, sempre no intuito de a gente trabalhar informações de vários campos que afetam o longo prazo, a produtividade, a performance e principalmente a saúde de vocês. Hoje é um episódio sensacional com o Dr. Aguinaldo Píscopo. Doutor, muito obrigado pela presença, obrigado mesmo. Vários temas aqui a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre saúde cardiovascular, a gente vai falar sobre alguns temas sobre corrida, que a gente gosta muito aqui, doutor. Que legal. Nós vamos falar o impacto na saúde também das canetinhas de hoje em dia, que o pessoal usa muito. E eu queria começar perguntando para o senhor sobre se hoje correu, treinou, o que fez hoje antes de começar a correria do dia a dia? Primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando com você. Eu sei que é um canal que bastante gente jovem está assistindo, público ligado à faculdade, pessoal, então prazer, muito obrigado pelo convite. Né? Para quem não me conhece mais de perto, né? Sou cardiologista, sou intensivista, nome completo é Aguinaldo Píscopo. Boa. E eu estou aqui em Araras há algum tempo já, eu já estou aqui em Araras praticamente... eu tenho 35 anos, 36 anos de formado e estou aqui em Araras desde que eu acabei a residência médica. E, logicamente, eu vejo muitos colegas, hoje eu vi um colega bem experiente escrevendo que ele está um pouco mais velho que a gente e dizendo que agora caiu a ficha, ele tem uma lesão muscular grave e agora ele quer correr atrás do prejuízo. E médicos, normalmente, eles, de uma forma geral, vivem menos. Tá? Se você for analisar... dentro dos fatores de risco dos médicos, né, você pode analisar que médicos, profissionais de saúde, de uma forma geral, eles têm uma sobrevida menor. E aí tem a sobrevida menor porque o médico, o profissional de saúde, ele tem uma vantagem e desvantagem. A vantagem é que ele pode trabalhar quanto ele quiser, que ele tem emprego ainda, né, por enquanto. Certo. Ele aumenta a carga horária, mas em detrimento a quê? Em detrimento à sua saúde. Então ele não pratica atividade, ele come mal... ele acaba assumindo compromissos de 3, 4 períodos. E eu, normalmente, principalmente por estar ligado ao atendimento pré-hospitalar, como eu trabalhei muitos anos no SAMU, trabalhei no Resgate e trabalhei no Grau, lá no Águia, em São Paulo, e minha esposa faz bastante atividade física também, então a gente sempre se disciplinou em fazer atividade física. Então, corrida, corrida desde que eu fui militar no Exército, sempre pratiquei. E assim, horas com atividade um pouco melhor, outras pior, mas sempre correndo. Eu gosto de correr aí 5, 6 quilômetros, 7 quilômetros. Não sou amante de maratona, minha esposa, porque eu acho assim, é melhor correr um pouco todo dia, né, do que a gente correr muito e acabar fazendo lesão. Perfeito. Então eu sempre gosto de correr aí, corro aí por semanas 3 ou 4 sessões aí de 5 quilômetros, às vezes eu corro um pouquinho mais. Certo. E faço atividade física indoor também. Então, para quem está ouvindo aí, né, quem está na área de, às vezes o leigo que está passando aí pela internet, saber que atividade física hoje é uma regra você ter o exercício combinado. O que é o exercício combinado? Você fazer o exercício aeróbico, certo, e ter o exercício resistido, certo, de força. Então é importante, principalmente nos 40 a mais, nos 50 a mais, que a gente vai perdendo músculo, né? A gente vai ficando barrigudo, com a perna fina, né? E aí, o que acontece? A gente vai ter uma tendência a perder músculo. A gente perde aí, na primeira década, depois dos 40 anos, perde por volta de 15%, de 25% depois dos 50 ou 60, né? E depois aí até mais. Então, você fica aí com as pernas finas, né? Sem bumbum, ou seja, o cara fica curvado, vai diminuindo, aí começa hérnia de disco, dor aqui, dor lá, porque não tem músculo para segurar tudo isso. Então, hoje a gente tem para a gente pensar, eu sei que você quer fazer geriatria, que você me contou, se você chegar aos 80 anos com uma saúde cardiovascular adequada, ou seja, você teve aí, sobreviveu ao AVC, sobreviveu ao infarto, não teve nenhuma neoplasia porque você se alimentou bem, não tem uma história familiar tão importante, fez sua prevenção direitinho, você tem uma saúde mental boa, muita gente às vezes chega no consultório de andador, chega no consultório de cadeira de roda, porque não tem músculo. Então, o melhor cenário é você chegar na sua idade mais avançada,
mas tendo a sua qualidade de vida preservada. E o músculo exatamente vai depender. E atividade física, seja corrida, seja indoor, seja aeróbico, ou seja, combinado, e aí as diretrizes falam em 150 minutos por semana, 150 minutos, ou seja, de exercício moderado a intenso, você tem que se dedicar a isso. E aí eu gosto de dizer sempre para meus pacientes, a gente não falta no nosso primeiro item da agenda. Então, não pode abrir mão do seu primeiro item, que é a sua saúde. Eu, por exemplo, eu faço exercício no primeiro período. Eu já faço exercício, acordo às 5h30, 5h30, 15 para 6 já estou na academia. Quando é por volta aí de 7 horas, já fiz as 2 atividades. Às vezes tem que pular uma, né? Às vezes não deu tempo ali. Mas no mínimo 3 vezes por semana e no final de semana uma corrida, tudo mais. Legal. Então é esse o cenário e a gente tem que fazer. E aí, para os profissionais de saúde, não adianta ficar pegando plantão para pagar a conta, né? Eu sei que todo mundo passa por uma fase, tem que pagar a faculdade de filho, tem que isso, tem que pagar crédito educativo e tudo mais, em detrimento da saúde. E eu vejo isso, né, os anos acumulados coordenando a emergência, principalmente os setores fechados, pronto-socorro, terapia intensiva, centro cirúrgico, né, os médicos acima do peso, fatores de risco importantes, saúde mental comprometida, e aí a gente tem aí os médicos, infelizmente, muita gente, e não fazem prevenção, né? São automédicos, eles acham que eles são os médicos deles mesmos, são os piores pacientes que eu tenho, né? Então a gente tem que ter não negociar a saúde, certo. Isso é importante e a atividade física, ela é fundamental. Então o dia começa correndo. Trabalhar na área da saúde é um fator de risco para bastante coisa mesmo. Doutor. Sim, muito. Você tem uma ideia, eu brinco com as pessoas, eu trabalho no setor de pronto-socorro, né? Ou terapia intensiva. Justo. Todo dia tem alguém que faz aniversário. Né? Porque ou chega lá, passa o internato lá, então só tem comida ruim, né? Todo dia tem Coca-Cola, né? Tem bolinho, a sorte que eu passo de manhã e as festinhas são à tarde normalmente, né? Bolo. Então, se eu for comer todo dia aí o bolinho e a festinha, só que quem tá lá come todo dia. E plantão, tem plantão sem pizza? Não tem plantão sem pizza. Sem Só lanche. que se você dá plantão todo dia, você come pizza todo dia. Verdade. E aí a gente começa a comer mal. E precisa acender esse alerta, porque quando você está ali numa atividade e tal, teve uma parada, atender um caso grave, você vai comer de forma ainda rápida e tudo mais, você acaba comendo mais. Então você se entope de alimentação ruim, carboidrato, né? Ninguém te chama, né? Alguém pede uma salada de fruta no meio do plantão, não pede. Pede pizza, pede hambúrguer, pede coisa rápida, sanduíche de baguete. Eu gosto, né? Não é ruim. Né? Esfirra. Só que isso todo dia é ruim. Eu lembro quando eu era residente, o Dante Pazanese fez um trabalho, junto com o São Paulo de Medicina, e dosou triglicéridos das pessoas. E eu não tinha nenhum fator de risco, nada, e o meu triglicéride estava alto. Aí eu falei, caramba, triglicérides alto? Aí o colega falou assim, mas você come pizza? Eu falei, não, eu só como pizza de plantão. Ele falou, mas quando você dá plantão? Eu falei, um dia sim, um dia não. Então, você tem que policiar isso tudo, porque é uma caderneta de poupança, vai chegar uma hora, vai ter a cobrança a gente vai ter aí problemas. Então, precisa realmente fazer alimentação mais saudável, ter um hábito melhor, e a gente acaba sendo influenciado, né, pelo seu ambiente. Então, precisa realmente ter isso. E eu vejo nas unidades fechadas, né, pronto-socorro, até SAMU, que a maioria da equipe está obesa. Agora, com as novas, né, os agonistas de GLP-1 aí que o pessoal está usando já melhorou um pouco. Mas eu lembro, assim, nos últimos 30 anos, coordenando terapia intensiva ou pronto-socorro, muitos enfermeiros, muitos médicos que, infelizmente, perderam a vida por fator de risco cardiovascular. Certo. Infarto, AVC, pessoas que morrem muito antes dos 70 anos. E isso é um dado importante que a gente precisa levar em conta, que além da saúde mental, né, ou seja, nós temos ali pressão todo o tempo, mas que a gente acaba tendo ali. Então, um bom hábito e não negociar a sua atividade. Agora, lógico, médico, né, enfermeiro, profissional de saúde, a gente às vezes não tem hora para entrar, não tem hora para sair, tem chamado, tem isso, mas tem que ficar bem atento a tudo isso. E
queria entrar agora na pergunta sobre a vida do senhor na medicina, como que começou, onde o senhor fez residência, o senhor acabou dizendo que foi lá no Dante. Há quanto tempo está aqui? De onde que o senhor é? Então, eu sou paulistano, legal. tá? Eu sou paulistano, vim aqui emprestado para Araras, né? Para montar a UTI aqui de Araras. Certo. Eu sou o primeiro intensivista de Araras, né? Legal. Eu tenho título de especialista. Então, eu fiz faculdade de medicina na Universidade Sul Fluminense, no Rio de Janeiro. Depois, eu fiz clínica médica, né? No hospital da USP, no HC de São Paulo. Fiz a clínica médica lá. Cardiologia no Dante Pazanese. Tá? Fiz e sou doutor pela Universidade de São Paulo, pela USP também. Tá? E eu trabalhei muitos anos no Águia. Tá? Então, apesar de eu estar em Araras, eu nunca deixei São Paulo. Então, eu trabalhei no Águia. Montei o SAMU de Araras aqui em 2001. Né? Aí tive oportunidade, antes, quando eu fui chamado, fui para os Estados Unidos, conhecer o resgate. Tive oportunidade de sair com o resgate lá. Fui no SAMU de Paris, conheci o SAMU. Antes de ter SAMU no Brasil, a gente começou o SAMU e por sorte, né, na verdade, a gente pôs o nome de SAMU. Porque podia se chamar SOS Araras, podia chamar qualquer coisa, mas eu pus o nome de SAMU. Só que o nosso SAMU não era Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O nosso era Serviço de Atendimento Municipal de Urgência. Mas aí, depois de 2003, mas a gente ficou aqui com o SAMU municipalizado até 2008. E eu comecei a trabalhar aqui na terapia intensiva, montei a UTI da Santa Casa de Araras, depois montei a UTI da Unimed, montei as salas de emergência lá da região leste da cidade, do hospital, onde é a UPA hoje, e sempre trabalhei na emergência da cidade, desde que eu cheguei em Araras. Certo. No começo, eles achavam que era um castigo, né? Mas eu sempre gostei e também sempre junto na cardiologia também. Então, a gente trabalhou nesse sentido de ensino, começamos a... Você tem uma ideia, quando eu cheguei aqui, não tinha desfibrilador no PS. Dá para acreditar? Não tinha desfibrilador no pronto-socorro. E depois, nós não tínhamos oxímetro na época, não tinha especialistas, não tinha. Aí nós trouxemos a TLS, a CLS, compramos desfibriladores para todos os corredores, colocamos desfibrilador. O SAMU de Araras é o primeiro SAMU no Brasil a ter desfibrilador externo automático, no básico. Caramba! O primeiro resgate do Brasil a ter desfibrilador no bombeiro foi aqui o bombeiro de Araras. O bombeiro estadual que a gente trouxe para São Paulo. E quando a gente foi desbravando tudo isso, todo mundo achava que isso era loucura, tudo mais. Lógico que a gente não fez isso sozinho, houve apoio do prefeito da época, teve muita... E mais assim, as ideias, né? Ou seja, a inovação, essas condutas, realmente foi disruptivo a gente colocar uma pessoa leiga a utilizar um desfibrilador ou profissional de saúde. E hoje, a gente não parou por aí. Hoje a gente... Estou acabando um projeto em São Paulo, que chama Guardião do Coração. Amanhã eu vou estar em São Paulo, inclusive essa matéria está indo... Hoje está saindo aí vários veículos. Amanhã tem uma entrevista em São Paulo para falar disso. E nós já treinamos 600 agentes, guardas municipais, e colocamos 40 desfibriladores na Avenida Paulista. Então, já está na fase de até 40, na verdade, né? Está sendo colocado progressivamente. Nós vamos treinar mais 300, então vamos chegar a 900 agentes. E é um projeto chamado Guardião do Coração, onde na Paulista, que é um eixo de 1.500.000 pessoas por dia, nós vamos ter ali pessoas que eventualmente tiverem um evento cardíaco, uma parada cardíaca, que não é pouco. Essas pessoas têm uma chance de sobrevida muito maior do que. Então, trazendo mais uma inovação e trazendo os agentes de segurança como uma equipe avançada. Estão cuidando da segurança, mas tem desfibrilador lá. E a gente vai estar colocando isso. Além da política de redução de mortalidade do infarto, números que preocupam muito do AVC, ou seja, a educação médica continuada. Isso eu sempre prezei aqui em Araras, sempre treinei médicos. Sempre eu fui... de uma forma natural, e às vezes mal interpretado, se está fazendo, está ensinando, está fazendo, está ensinando, e também sempre aprendendo. E então hoje a gente tem orgulho de dizer que nós temos eco, point of care dentro da sala de emergência, a gente tem videolaringoscopia na emergência, temos médicos treinados, e muitas vezes os colegas, né, que estão aí já há alguns anos
foram mentorados pela gente e hoje estão com 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos aí e a gente vê os colegas mudando cenários. É isso que é legal e a gente dá essa continuidade e depois de, agora, de poucos anos para cá, tendo uma faculdade de medicina aqui, que aí coroou praticamente essa parte de ensino também, que está em fase de desenvolvimento e acredito que a gente ainda tem muita coisa. Araras não tem ideia como o cenário vai ser diferente progressivamente com a faculdade de medicina, com novos especialistas, com os novos médicos, tanto para a economia, mas também para a assistência médica. Isso é uma coisa natural. E eu acredito que em poucos anos a gente ainda vai ser referência de uma região maior do que nós somos hoje. Muito bom. Pessoal, segue depois @AguinaldoPiscopo lá no Instagram. Eu tava dando uma olhada, doutor. E eu ia falar exatamente desse projeto do Guardião, porque assim, de domingo a Paulista é fechada para corrida, né? E concomitante a isso, ano passado, acho que foi na meia maratona lá em Curitiba, um maratonista estava fazendo 21, ele infartou nesse percurso aí. Não sei os detalhes de como foi o atendimento, mas é uma coisa que num ambiente onde tem 1,5 milhão de circulação, às vezes o pessoal corre e faz, sensacional. Tem de tudo lá. Tem turista, tem pessoas em situação de rua, tem trabalhadores. E além de tudo, que é muito legal, nós vamos utilizar esses dados um registro de parada cardíaca extra-hospitalar. Então, nós vamos ter um trabalho contínuo. Estatística. Legal. Isso a gente fez um termo de cooperação com a prefeitura, com parte ética, comitê, tudo certinho. E nós vamos ter os dados para saber qual é a epidemiologia da parada cardíaca fora do hospital, começando pela Paulista, mas não para pela Paulista. Nós devemos chegar aí a clubes, também a parte dos parques da cidade. Certo. E nós vamos chegar aí, com certeza, a alguns milhares de desfibriladores distribuídos. Muito legal. Seguindo aí, voltando no começo, quando eu falei quando o senhor disse da corrida, o IBGE recentemente divulgou 2 dados sobre sedentarismo. O primeiro 47% dos adultos têm atividade ineficiente, mínima, e 62% dos jovens, doutor. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre essas doenças que vão aparecendo cada vez mais cedo. Com certeza a gente tem visto jovem com menos propenso a fazer atividade física, né? Então, videogame, né? Ou seja, o pessoal vai buscar muito a parte de estética e muitos nem se preocupam com isso. E o que acontece? Comida multiprocessada, ultraprocessada. Nossa, verdade. Né? Fast food, sedentarismo e principalmente aí, alguns, né? O uso de hormônios para fins estéticos e droga recreativa e outras coisas mais, o infarto está chegando aí, o AVC, muito antes dos 40 anos. Então nós estamos tendo aí pessoas, eu estou com um paciente internado, 48 anos, triarterial, vai operar, tem que pôr ponto de safena. Nós tivemos casos de 27, 28 anos, né, pacientes muito jovens, infelizmente, nós estamos com um paciente de 28 anos internado, pós-parada cardíaca, né, jogando futebol. E isso cada vez mais preocupa. Então, quando você pega a história recente, todo mundo, vacina, é vacina, é vacina. Né? Não tem nada a ver com a vacina da Covid, tá? Não tem nada a ver com a Covid, propriamente dita. E a gente tem uma nova população exposta a risco, que é tudo que a gente descreveu. O vape, por exemplo, o cigarro eletrônico, ele antecipa a doença cardiovascular, o câncer e outras doenças, inclusive pulmonar, o conhecido pulmão de pipoca, né, que é a alteração de uma bronquiectasia causada aí pelo aromatizante. E a gente vê que as pessoas querendo se esconder atrás de um negacionismo, de uma situação do que aconteceu, e muitas vezes, infelizmente, as pessoas acabam sendo iludidas, né? E aí não querem tomar remédio para o colesterol, não querem fazer atividade física. E a gente está colecionando pessoas infartadas, pessoas com morte súbita, AVC. Hoje, por exemplo, nossa estatística de AVC na nossa cidade, ela teve assim um impacto muito ruim nos últimos
2, 3 anos. Houve um aumento da mortalidade de AVC. Infarto, nós estamos com uma estatística controlada, mas o AVC nós tivemos uma piora. E a gente tem tido um número de AVC bastante grande, principalmente as pessoas chegando... Aí são fatores de risco que a gente acabou de falar. Justo. Aí o paciente fica com sobrepeso, né, sobrepeso, obesidade, né, praticamente 51% da população, 51% da população está com sobrepeso e 18% da população está obesa. Então é muito grande o que está acontecendo. E o que a gente acontece? Hipertensão, diabetes, inflamação, colesterol alto, né, multiprocessados, sedentarismo e os fatores que são inevitáveis, né, que as pessoas têm história familiar, tudo mais. Então a gente tem tido realmente um número, muito trabalho com doenças cardiovasculares, cerebrovasculares também, em pessoas mais jovens. E é uma doença que não escolhe mais a idade, é uma doença que, infelizmente, ela é mais grave nos mais vulneráveis. As pessoas não se atentam a isso. Se você der plantão e for olhar as pessoas que mais têm AVC, que têm mais... Normalmente eles estão na periferia da cidade. As pessoas que comem pior, né, pessoas que têm mais o hábito do tabaco, que têm menos chance de fazer atividade física, onde tem mais obesidade. E isso a gente tem visto, de uma forma geral, em estatísticas fora daqui, fora do Brasil, inclusive. As populações mais periféricas têm mais risco cardiovascular, por questão natural. O cara tem que acordar 2 da manhã, 3 da manhã para pegar 3 conduções, leva a comida, né, e acaba tendo o hábito de fumar porque não foi esclarecido, e isso vai levando... E a gente tem tido um problema. Onde existia fome, onde existia, por exemplo, norte, nordeste, hoje nós temos obesidade, hipertensão e diabetes. Então, nós temos uma epidemia de doença cardiovascular, com a mortalidade ainda muito alta, que custa muito caro, mas que ainda a população não entendeu de uma forma ainda que convença que esses fatores têm que ser tratados. O medicamento existe medicamento bom na farmácia popular, né? As pessoas não têm ideia quanto medicamento bom que a gente pode ter para hipertensão, para diabetes, né? Para o colesterol, para insuficiência cardíaca, de graça, e a gente ainda tem muita dificuldade. Com certeza, a mudança do estilo de vida é um grande desafio mundial. Os americanos começaram a avançar nisso, inclusive mudando a pirâmide alimentar, tirando o ultraprocessado, dizendo para comer comida de verdade, comida da avó, que é arroz, feijão, né? Salada, comer aí as frutas, hortifrutis, os laticínios, e isso aí. Não vai comer nunca mais hambúrguer? Vai, mas não é todo dia. Mas a gente precisa mudar. Refrigerante não é do jeito que o pessoal faz. É um refrigerante de 1 litro na mesa e tomando lá um montão de açúcar. Então tem que ter política, né, pública para mudar isso. Tem algumas coisas que eu sempre comento no programa, que eu acho que é um crime. Por exemplo, dentro de um supermercado, se você for lá, a alimentação, por exemplo, bolacha recheada, bolinho recheado, um monte de porcaria, né? Refrigerante pequeno, estão tudo na altura das crianças. Colorido para atrair atenção. E dá um carrinho pequeno para a criança. Verdade. Aí a criança vai lá, coloca um monte de porcaria dentro do carrinho, chega no caixa, começa a chorar, a mãe fica ali, né? Tira metade e deixa metade. Essa criança negocia comida ruim, vai se alimentar de comida ruim e vai ter triglicérides alto, vai ter obesidade, vai ter diabetes e vai ser um jovem doente. E ainda não vai ficar no videogame e ainda toda a parte que a gente sabe que pode acontecer. Então precisa ter política para isso. Tem que ter lei, tem que ter negociação. Já melhorou, já reduziu o sal, já tem os rótulos do alto teor de sódio, alto teor de açúcar, mas nós estamos longe ainda de esclarecer da forma honesta o tipo de alimentação que a população tem. Inclusive na nossa própria cesta básica. A gente pode pôr alimentos de maior qualidade, diminuindo impostos dos alimentos melhores e aumentando muito, né, os alimentos que impactam na saúde. Como o cigarro. O cigarro tem que ter um imposto enorme, porque ele impacta em doença. E a gente precisa mudar. E ainda não é. Eu já participei de alguns congressos
como segurança e saúde alimentar, fora do país, onde tinha os grandes, Burger King, McDonald's, Pizza Hut, né? E existe uma indústria para viciar essas pessoas nesse tipo de comida. Certo. Tá? Você leva o seu filho no McDonald's e dá um brinquedinho para ele, dá um hambúrguer cheio de gordura, essa criança atribui a um prêmio, a um momento afetivo com o pai, com a mãe, e vai um dia que ele estiver mais estressado, que ele tiver não sei o que, ele vai lá comer. Procurar, verdade. Entendeu? Então isso precisa... O pai e a mãe, ninguém nasce gostando de hambúrguer, entendeu? Boa. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado para ter adultos mais saudáveis. Nós estamos criando aí, e aí a avó antes, ela fazia lasanha ou macarrão bem gostoso pro neto. Hoje ela pega e leva para comer fast food. É verdade. Entendeu? Então isso precisa mudar. Muito bom. Doutor, falando um pouco de ansiedade, nos dias que hoje tudo é metrificado, sono metrificado no relógio, a gente sempre correndo atrás do rabo, ou da próxima meta, ou da próxima coisa. Como que a gente pode fazer a relação entre ansiedade e saúde cardiovascular hoje em dia? Então, você sabe que agora a ansiedade entrou no guideline como fator de risco, né? E com certeza tem impacto. Tudo que você... eu dou uma definição, né, sobre a ansiedade, uma das definições, é você pensar 3 vezes na mesma coisa em 1 hora. Né? Aí a pessoa dorme mal, não tem sono recuperador, a pessoa fica com o status de alerta mais aumentado, aumenta a frequência cardíaca, aumenta cortisol, aumenta a inflamação, aumenta a pressão arterial, aumenta a glicemia. Então, quando a gente está falando dos profissionais de saúde, por que a gente que é profissional de saúde vive teoricamente menos? Porque você está em estado de alerta. Eu trabalhei no Águia, daqui 4h30 da manhã, resgate, atenção, entuba, voa, vai no seu... Então, ainda ligado o tempo todo. Isso tem um preço. Certo. Então, quando você está ansioso, e a ansiedade não é só você pensar no fator de que está discutindo com algum problema. A ansiedade do status que você está de vigília, o tempo todo no celular. Por exemplo, a guerra agora, né, que está acontecendo. Boa. Todas as pessoas estão ligadas, não sabem o que vai acontecer. Será que vai acabar o mundo? Será que vai ter bomba? Será que o Trump vai fazer o quê? Vai acabar o petróleo? Não vai acabar? Será que eu vou conseguir pagar a conta? Como vai ser minha filha? Esse status, né, de ter preocupação, de alerta, ele aumenta o risco cardiovascular. Certo. Quando você tem problemas pontuais ou até mais duradouros na família, isso aumenta risco. Então, Certo. por exemplo, homem, separação conjugal. Isso é um fator de risco enorme para doença cardiovascular, inclusive para doença oncológica. O homem sofre mais que a mulher, normalmente. Se o homem está querendo continuar o casamento e a esposa separa, o risco cardiovascular do homem é maior. Né? A mulher, normalmente, ela pensa mais nos filhos e consegue pensar nisso. O homem não aceita muito bem isso. Tanto que você vê o absurdo que é em relação à agressão à mulher, esse absurdo dos feminicídios. Boa. Outro dado importante, falência. Ou seja, o homem que é provedor, se ele não tem o sustento, se ele está desempregado, se ele tem algum problema, o risco cardiovascular aumenta e a gente atende isso no consultório. Entendi. Muito. E a mulher, quando ela tem, principal fator em relação a tudo isso, é a família. Quando ela tem uma doença na família, uma separação de um filho, alguma coisa que ela tem esse tipo. Até a separação conjugal também entra. E isso leva a fatores de doenças, como eu acabei de dizer, aumenta o risco de infarto, tá? Aumenta de uma doença que é muito comum depois da menopausa, que é a síndrome do coração partido, que é a síndrome de Takotsubo, né, que é relativamente recente, descrita, e a gente vê isso direto no pronto-socorro. A mulher, quando chega ao hospital, ela tem mais sensibilidade cardiovascular à emoção, à adrenalina, então ela chega e é mal interpretada. A mulher infartada muitas vezes é passado como um quadro de ansiedade, as pessoas acreditam menos, então morre mais sem diagnóstico. Que legal esse dado. E outro dado importante em relação a tudo isso, existe algumas teorias que eu acho muito legais, e quem está na medicina conhece isso, é que você tem uma proteção genética que você vai perdendo quando você tem essas agressões tão importantes emocionais. Por exemplo, que é o tenômero.
Você vai lá, você nasce com um número X e você vai perdendo até verdade. você. Então, quem faz medicina, ou quem está nos ouvindo aí, conhece uma história de alguém que perdeu uma mãe que perdeu um filho, ou um pai que infelizmente teve ali uma falência e acabou desenvolvendo uma doença neoplásica, uma doença que foi decorrente àquele estado emocional. Isso não é nenhum tipo de teoria isolada, isso rendeu o prêmio Nobel, né? A doutora Blackburn, anos atrás, e a gente tem comprovação de que pessoas que, pelo contrário, conseguem se controlar, em longevidade, conseguem meditar, têm um estado emocional mais equilibrado, são mais longínquos. Entendi. Tá? Então, olha que interessante, pessoas que meditam e têm fé, vivem mais e têm menos infarto. Fator protetor. Fator protetor. Entendi. Então, dentro de tudo isso, eu não consigo meditar ultimamente, mas assim, já melhorei em termos de você estar ligado o tempo todo, mas tem que ter aquele momento, né? Eu não posso ficar pensando muito, porque eu penso num projeto, né? Mas assim, pessoas que conseguem, que meditar, por exemplo, rezar, orar, ter um momento de introspecção, ele tem benefício à saúde. Perfeito. É isso que a gente precisa, porque a gente, como eu disse, ainda mais nós, profissionais de saúde, a gente vai ligando. Quem não almoça com o celular aqui fazendo? Então, isso é um vício. Verdade. E você vai cair no algoritmo. No automático ali, vai se perder. Vai direto, entendeu? Então, pessoal, só que agora, se está assistindo o podcast, não desliga o celular, mas tem que desligar de vez em quando. É verdade, né? pessoal. Agora continua aí, depois você começa. Com o regime começa segunda-feira. Foi bem, doutor. Foi bem. Vou aproveitar a deixa do pessoal do hospital, uma bebida que a gente acaba usando muito. Fala um pouco pra gente do café, da cafeína e da saúde cardiovascular. Olha, a cafeína, ela é interessante, ela não é aquela vilã toda no café, porque a quantidade de cafeína numa xícara de café normal é de 35 miligramas. Tem um trabalho que saiu agora, que a gente ficou na American Heart, um estudo chamado COF, né, que mostrou, CAF na verdade, o que ele mostrou? Ele mostrou que pessoas que tinham reversão da arritmia, da fibrilação atrial e tomavam uma dose de café, mantiveram o ritmo melhor que quem não tomava. E isso nós quase morremos do coração. Mas está estudo lá, saiu na American Heart. Não lembro se foi na Heart ou no European Society. Certo. E aí, o que a gente tem para falar? Nada que tenha. Primeiro, sensibilidade. Tem cara que toma uma xícara de café, palpita o coração, faz arritmias. É o cara que tem mais receptor. Geneticamente, ele não é intolerante, não toma. Certo. Agora, aquele que toma, também não abusar. São 35 miligramas, 350 miligramas que você pode tomar por dia, são 10 xicrinhas de café por dia. Não, toma um café expresso, então não são 10, são 5. Agora, você vai tomar energético? Não pode. Né? Boa. E a gente tem, infelizmente, descrição de morte súbita, de infarto, e vários, qualquer um que quiser entrar na internet aí da área de medicina, procura trabalho científico de morte súbita relacionado ao uso de energético e pré-treino. Por quê? Porque o cara usa cafeína para treinar, ele usa mais outros componentes ali, inflamatórios, e ele toma lá o seu energético, mistura com álcool, e a gente sabe que essas misturas... mas eu conheço um cara que toma X e não dá nada. Sempre tem. Mas geneticamente, esse cara não tem propensão. Eu, por exemplo, eu tomo café e não sinto nada. Certo. Energético, se eu tomo, eu tenho extracístolico. Certo. Pior. E aí você vê o cara inflamado, sem dormir, cortisol, aí ele faz uma gripinha, inflama. Se ele tiver uma plaquinha lá de 30%, ele vai fechar. Entendeu? Então, estado inflamatório, o seu status inflamatório, por isso que esses medicamentos que estão reduzindo o peso, reduzem risco cardiovascular, porque reduzem inflamação. Por exemplo, os medicamentos, a agonista de LP1, tem trabalhos reduzindo 20% do risco global e 14% do cardiovascular. Caramba. Faz parte da bula. Então, o segredo é que eu acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio. Tá? Certo. Café, gosta? Todo mundo gosta, né? A maioria gosta. Mas cuidado com excesso, tá? De cafeína. Você acaba tendo... É uma droga. E assim, na cardiologia tem algumas coisas que a gente tem medo. Tá? Por exemplo, hipertiroidismo em crise tireotóxica. Eu, com tantos anos aí que já estou na medicina, eu atendi na minha vida aí mais de 10, eu nunca tirei nenhum paciente. Todos, infelizmente, faleceram. Entendi. Que é gravíssimo.
arritmias automáticas. E a cafeína, quando tem intoxicação, é um ataque à arritmia de difícil controle. Não responde a beta-bloqueador, não responde. E aí, como eu disse, geneticamente parece que é diferente de um paciente por outro. Quando eu fiz doutorado, eu tive a oportunidade de fazer genética, porque quando eu me graduei, a genética não era tão desenvolvida. Certo. E a gente se surpreende quando a gente fala da medicina baseada na genética. Certo. Uma pessoa que toma um remédio para dormir durante uma anestesia e ele senta na cama. E o outro toma um décimo da dose preconizada e demora 3 dias para acordar. Isso é receptor e tem aí já os pleomorfismos e tudo mais muito bem documentados e a gente precisa aprender mais com isso. Os psiquiatras estão avançando muito com isso. A oncologia tem avançado muito, a oncohemato e a gente tem muito que aprender ainda com a genética. E eu acredito friamente que é um perfil de desenvolvimento diferente. Por que uma pessoa toma um energético e tem taquiatrial, tá? E o outro toma lá 5 latinhas? Agora, lógico, se o cara que toma 5 latinhas tem muito mais risco. E a gente precisa evitar. E tem descrição na literatura, e não é uma ou duas, muitas, de eventos cardiovasculares relacionados ao uso abusivo de energético. E principalmente com álcool. E aí você vai lá. Então o cara vai lá, vai na balada, vai lá, toma 2, 3 de energético, toma um escão, não sei o quê. Aí ele pega, sai, né? Vai lá tomar um lanchão de noite, na madrugada, né? Aí de manhã, se trabalhar, toma 2 cafés. Pô, conta quanto tem de cafeína aí. E aí, meu filho, vai acordar o cardiologista, entendeu? Vai dar trabalho. Vai tocar o telefone do Aguinaldo. Vai tocar o telefone do cardiologista. Então, isso falando na parte lícita, fora as coisas outras aí, as balinhas, tudo mais. Então, gente, quem está aí que vai ser médico, que está aí na vida, já é médico, se prepare, porque sala de emergência é emocionante. Você pega coisa aí direto. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de um gerenciamento de catástrofe, de resgate nos Estados Unidos. E uma das aulas mais legais que eu atendi, um curso que eu fiz, chamava Atendendo Festa Rave. Eu fiz um curso de 6 horas nos Estados Unidos. Certo. E é sobre essas drogas sintéticas. Certo. E sabe, você tem que tratar sindromicamente, porque cada dia é uma. E o cara pega, faz 2 misturinhas, 3 misturinhas e entrega lá pra galera. E aí os caras tomam, daqui a pouco convulsionam aqui, convulsionam outro lá. Então você trata disso aí de uma forma muito baseada no sintoma, na apresentação, e a maioria da gente não tem antídoto. E, infelizmente, é muito mais frequente do que qualquer um pode pensar. A gente atende toda semana, a gente tem pelo menos 2, 3 atendimentos de pacientes com evento cardiovascular relacionado à droga ilícita. É muito comum. Doutor, tem bastante gente que acompanha nós aqui, pessoal também da corrida, pessoal que faz triatlon, e o senhor estava falando, eu estava pensando que o exercício físico, o endurance, ele quer queira, quer não, ele gera uma certa inflamação. Tem o pessoal que faz uso de pré-treino com cafeína lá no teto, e tem o pessoal que faz uso de anabolizante, de esteroide, e essa mistura vem alterando muito o perfil do pessoal. Então, na verdade é o seguinte, uma coisa muito louca, né? Se você pensar em endurance, em triatlon, né? Quem faz tem mais risco cardiovascular, porque tem estudo mostrando que nós temos mais doença coronariana abaixo de 40 anos em quem faz endurance. Olha que loucura. Só que são placas moles normalmente. Certo. Segundo, você está ganhando massa, você está ganhando, né? Você está usando hormônio, o seu septo está aumentando. Então, por exemplo, não é o caso do endurance, mas, por exemplo, os bodybuilding. Isso. A mortalidade geral da população é 0,3%. 0,3% praticamente para 100 mil. Os bodybuilding, em relação ao trabalho que saiu no JAMA recente, é 30 para 100 mil. Saiu hoje na Socesp. Eu vi no Instagram hoje da Socesp. Eu não vi isso aí, mas é uma publicação do JAMA. Cara, eu não conheço nenhum cara fortão daqueles que... velhinho. Ou eles ficam fracos, ou morre antes. E a maioria morre antes. Então, o que a gente tem? Competição
eu acho assim, quem está aí na atividade física, que é competitivo, eu gosto também, sou competitivo, mas, cara, você vai pagar com sua vida, né? Boa, doutor. Aí eu vejo isso direto. Você vai lá, faz o eco do cara, o septo está aumentado. Se você tem o septo cardíaco aumentado, você tem substrato para arritmia. Se você tem substrato para arritmia, é incontrolável. Você pode ter morte súbita. A morte súbita em pacientes de alta performance, ela é quase 10 vezes mais do que a população geral. Se você pegar, por exemplo, o corredor de maratona, não existe maratona ou endurance sem sofrimento cardiovascular. A troponina sobe. Você fica com o sangue mais viscoso. Agora você vai lá e dá um monte de coisa, veneninho junto, para estimular a inflamação, para estimular a arritmia. Então, eu acho que é uma questão de escolha. O cara vai lá, que nem outro dia foi lá uma pessoa no meu consultório, eu peguei, fiz um teste ergométrico, vi que ele estava com o eletro alterado, falei, deita aí, viu o septo. O septo normal é 10 milímetros. Certo. O cara estava com 17. Desse tamanho. Tá. Usando hormônios direto. Certo. Fortão. Falei para ele. Falei, ó, fui lá ver o coração, estava dilatado. Peguei, dei os medicamentos, tudo certinho. Ele não tinha condição de fazer ressonância. Consegui uma ressonância para ele. Certo. Ele voltou. Doutor, parei o remédio. Falei, que bom. Tá. Pensei que tivesse parado o hormônio, né? Ele parou os remédios do coração. Entendeu? Então, não tem, vai morrer. Né? Entendido. Não tem uma questão de tempo. E a gente não consegue. Isso também fica como se fosse uma droga-adição. Ele fica adicto da droga, do hormônio. Porque ele não quer ficar fraco, ele sente bem. Então, é muito difícil tudo isso. E a facilidade, tá? De as pessoas comprarem o que quer na academia, sempre tem a modinha, tem isso, né? E agora, né, que a gente tem. Então, em busca do corpo ideal, em busca da performance ideal, é difícil. Porque, e isso, se você for analisar do ponto de vista do esporte, isso acaba sendo aí ilícito do ponto de vista de competição e tudo mais. Só que o pessoal usa. É uma escolha. Sim. Não sei, né, não sei até quando que as pessoas vão continuar com esse pensamento, se essa geração nova vai pensar dessa forma, mas que é um caminho que é complicado e a gente tem atendido isso de monte, entendeu? Tá. E virou mexer. Por isso que tem que ser, boas estratégias de tratamento de morte súbita, porque com certeza aumenta o risco de morte súbita. Certo. O senhor disse a facilidade do acesso, né? E eu queria entrar no assunto das canetas emagrecedoras. Se o senhor puder fazer um paralelo para a gente entre os pontos positivos e os pontos negativos delas de impacto na saúde do pessoal. Olha, os agonistas de LP1, né? Certo. Tá? Desde a liraglutida, que foi uma das primeiras, que era o Victoza, que era de uso diário. Depois nós tivemos a semaglutida, que é uso semanal. Os estudos mostrando... Primeiro eles foram usados por diabetes. Depois eles foram experimentados para a obesidade. Certo. E depois agora a gente tem a tizarpatida, a retaglutida, que ainda não saiu. E o que é? E a sema via oral, que é o Ribelsus, e agora também o Igov oral. Isso mudou a prática da medicina em relação à obesidade. Certo. É a primeira vez que o cardiologista não briga com o endócrino. Né? Porque o cardiologista fala para o paciente assim, ó, perde peso. Aí ele vai no endócrino dá um monte de remédio ruim. Né? Aí volta lá, ele tira tudo e o cara fica gordo, fica todo mundo bravo. Agora, o que aconteceu? Nós temos uma classe de medicamentos, e obesidade não é um tipo de obesidade. Nós temos aí mais de 60 tipos de obesidade. E aí o que acontece? Um medicamento que, utilizado uma vez por semana, se a gente pensar, certo, consegue reduzir, dependendo do estudo que você pegar, tá? De risco cardiovascular de 14%. E o risco global de 20%. Serve para apneia, serve para reduzir risco cardiovascular, serve para obesidade, serve para melhorar o controle de arritmia, né? Tudo. Hoje, se eu atender um paciente que está fora do peso e eu não oferecer para ele, eu sou eticamente incorreto. Tá. Só que também existe, infelizmente, a estética. Perfeito. Então, as pessoas começaram a achar que é um negócio que tem que usar para fins estéticos. E aí, gente que não tem indicação utilizando, e o problema maior de tudo, utilizando medicamentos que não estão na farmácia. Ou seja,
Os medicamentos ainda têm patente, agora a semaglutida vai quebrar a patente, né? A liraglutida já está fazendo nacional e vai baratear, mas ainda é cara. Sim, sim. Mas para o paciente que precisa, a gente prescreve e, infelizmente, gente se empoderando, né, de medicamentos para fazer dose fracionada, gente colocando, importando, a gente qualquer pessoa vendendo, não sabendo como, né? Todo mundo. E o que tem naquela seringa, muitas vezes? Não sei. Nós atendemos uma menina aqui outro dia, uma veterinária, com 2,1 de potássio. Né? E ela estava fraca. Quando a gente viu, era hipocalemia, podia ter morrido. E outros casos que todo dia a gente vê com insuficiência renal, alteração hepática. Os agonistas de GLP-1, eles são seguros, promissores, estão reduzindo a obesidade nos Estados Unidos e estão reduzindo a obesidade de uma forma geral. Certo. O problema não é regime de noiva, tá? Não é regime de madrinha, ou seja, você toma, emagrece e para, que você vai engordar de novo. Então precisa ter um médico que acompanhe, não tem endócrino para tratar de tudo isso, um médico que seja, de preferência, que não venda o remédio, né? O médico que vende o remédio, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente prescreve remédio. O oculista não vende óculos. Né? Boa, doutor. Então a gente tem que ter essa maturidade de medicar o paciente, esse negócio de protocolo, o cara vai lá, dá injeçãozinha, dá remédio. Gente, quem escolheu medicina e quer ficar rico, dá tempo, vai escolher outra coisa. Médico, a gente ganha o nosso atendimento. Lógico que tem gente que fica rica, porque o cara às vezes vai trabalhar. Agora, não faça o que não é para fazer do ponto de vista. Então o CFM está em cima, o Conselho Regional, a vigilância, e a gente precisa realmente esclarecer a população. Certo. Porque a gente tem vítimas dessa prática. E aí o cara pega, vai dar B12, a B12 custa R$20, o cara cobra 200, cobra 300. Não, porque sua B12 tá 250, o meu protocolo é de 500. Gente, para. Então isso, hoje em dia, ainda é muito preocupante e a gente precisa. Lógico, com o boom da medicina, a gente vai ter aí mais de 1 milhão de médicos em 2030, Nossa, não tem emprego para todo mundo. Sim. Mas também não é para ficar procurando, né? O cara fica lá procurando o jeito de enganar. Antigamente, nascia, né, dizia, né, que nascia todo dia uma pessoa, um otário e um esperto, quando se encontrava, dava negócio. Certo. Hoje, infelizmente, nasce alguém, né, vulnerável, certo, e encontra um médico esperto e acaba virando tratamento. E isso não pode acontecer. A gente tem que mudar isso aí. Nós temos que cuidar. Um tem que cuidar do outro. Boa. Então, a gente precisa... Os medicamentos são vendidos nas farmácias. A manipulação ainda não é aprovada. Ele é um biológico. Certo. Né? Tá tendo propaganda até na Globo, na novela da Globo falando isso. Até na novela está tendo. E a gente precisa esclarecer a população. Hoje eu atendi uma enfermeira. Atendi e tal, está acima do peso. Ela tinha 30 quilos por metro quadrado. É hipertensa, está acima, conheço ela um tempão, está gordinha. Eu prescrevo, sem problema nenhum. Só que você vai comprar na farmácia. Quanto custa? O início do tratamento custa 1.600. Mas eu conheço um que custa 570. Tem alguma coisa errada. Ou não conservou, ou não ou importou do jeito errado. E você vai injetar uma coisa em você que você tem dúvida. É a mesma coisa, é questão de escolha e a gente tem. Quem põe combustível adulterado no carro e quer continuar colocando tratando com isso, é um risco. Mas a gente tem que recomendar. É um medicamento que está reduzindo, com certeza, o fator de risco cardiovascular. Certo. E tomara que a própria Conitec consiga aprovar para as indicações corretas, porque reduz risco global e cardiovascular. É muito, muito importante. Eu tenho pacientes que perderam 50 quilos. Caramba. Né? Aí melhora a apneia, melhora tudo. Melhora tudo. Então precisa, né, ter isso em mente. E nós, cardiologistas, de uma maneira geral, temos defendido muito a utilização ética. Tá? Baseado nos trabalhos. Tem lá os trabalhos, é só ver. Tá? Agora ficar inventando, cliquezinho daqui, cliquezinho de lá, mistura com isso, mistura com aquilo, aí não dá. Doutor, o pessoal que faz musculação, que corre, que faz triatlon, o que a gente pode falar para eles sobre o rastreio por idade?
em relação, assim, voltado para cardiologia? Para cada idade, o que a gente pode recomendar para eles? Olha, assim, ó, se você pensar em risco cardiovascular, até os 30 anos, 35 anos, as pessoas que têm, elas têm que avaliar a parte de performance, cardiopatia estrutural e raramente, se não tiver fator de risco, tem doença coronária associada. Certo. Depois dos 35, ou se tem fatores de risco, nós temos que avaliar também o risco cardiovascular e pensar em coronariopatias. Certo. E hoje, a gente tem algumas recomendações que a gente avalia a parte genética. Por exemplo, os lípides. Hoje a gente tem a lipoproteína azinha, que é uma micropartícula do LDL, que mais o próprio PCR ultrassensível, que são fatores que a gente não avaliava antes. Tá. Hoje, um paciente com uma lipoazinha, ou seja, uma micropartícula da LDL aumentada, esse paciente entra numa estratificação de risco diferente e a gente vai buscar doença cardiovascular com exames que a gente não faz na população geral. Tá. Por exemplo, o score de cálcio. Então, isso é da especialidade, a gente tem que avaliar. O colesterol, ele realmente é um grande vilão. Quem não acredita em tratamento de colesterol é porque também é negacionista. Tá? O cara fala que a estatina dá problema, dá nada. Eu tomo estatina desde os 40 anos. Certo. A ideia é deixar o colesterol mais baixo. E a gente tem que buscar essas metas. O colesterol, ele é a matéria-prima da placa de arteroma. E a hipertensão, a inflamação, são os motores. Você vai tendo ali uma fábrica. E a gente tem aí, quem tiver dúvida, vai no pronto-socorro lá um dia, olha lá, quanta gente infartada que chega cheia de fator de risco. Ah, mas eu conheço alguém que nunca fumou, nunca bebeu, não tinha colesterol alto e morreu. Eu também conheço, mas conheço muito mais que tem fator. Então, não é para generalizar. Ah, meu avô comia torresmo, comia não sei o quê, comia banha, né, e morreu com 90 anos, mas eu conheço um monte de gente que morreu com 35, 40 anos, morria muito antes, né? Então precisa realmente tirar essa parte, ir na medicina baseada em evidência, né? Ter esses discursos realmente que as pessoas acabam jogando, isso é indústria, isso... Lógico que é indústria. Se a indústria descobriu o agonista GLP-1, investiu milhões e hoje está colhendo fruto e a população tem que... É indústria. Sim, né? Sim. Vai ter coisa melhor. Sim, vai vir. Então é isso. Quando saiu a dapaglifosina, que é o Forxiga, certo. Todo mundo começou a tomar para estética. Perdia pouquinho de peso. Acabou o Forxiga. Não tinha. Agora ninguém... E a gente já viveu um monte de coisa. Abandonaram o Forxiga, verdade. Era pílula, óleo de coco, era... pílula não sei o quê, ração humana, mas cada besteira, cada bobagem... óleo de coco, né? Verdade. A gente já viu tanta bobagem, né? Aí depois que come embaixo da terra, de cima da terra. Então isso tudo é modismo, tá? E a gente que tem médico, tá? Na prática, que quer cuidar de doente, fazer prevenção séria, a gente vai lá e atende, faz. Agora, isso está escrito, tem diretriz, tá tudo lá. É só. E aí hoje, com a IA... E o médico moderno tem que usar IA. Boa. Né? Ele vai lá e olha, explica. Às vezes o paciente chega assim para mim, eu fui no hospital X, o médico olhou no Google. Eu falo, qual o problema? Qual o problema de um médico olhar a dose de um remédio no Google? Eu vi esse corte do senhor, achei sensacional. Problema nenhum. Porque assim, é pior ele pegar e... Agora, lógico, se o cara colocar o sintoma lá, não sabe nada, e toda hora ele tem que entrar no Google. Agora, por exemplo, eu sou cardiologista, vai uma mulher lá que está tomando dapaglifosina, tem uma vulvovaginite, que é relativamente... Pode acontecer. Sim. E eu tenho que passar um creme vaginal. Eu quero ver o preço disso aí. Eu quero passar nistatina, creme vaginal. Eu vou olhar no Google. Agora, minha esposa, que é gineca, ela não precisa olhar. Entendeu? Perfeito. Então, é isso que o pessoal não entende. Agora, lógico, se o cara não sabe nada, toda hora, só vai... Medicina baseada. O que a própria Conselho Federal de Medicina já falou? Falou o seguinte, inteligência artificial é responsabilidade do médico. Ou seja, se ele tiver um erro na pesquisa e ele errar, o médico erra, não é IA. Então, o médico que se baseia só em inteligência artificial é antiético. O que não se baseia em nenhuma inteligência artificial, nenhum busca e errar, ele também está perdido. O que ele tem é colocar o quê? Esse equilíbrio entre o conhecimento e a consulta. Essa é a medicina moderna. Não vai existir... Cara, nem guerra não existe mais sem IA.
Todo mundo tá atacando lá o Golfo, tudo com IA. Verdade. Né? Então, Verdade. precisa realmente ter uma visão moderna. Né? E eu infelizmente, conheço colegas mais jovens, muito mais jovens que eu, que não utilizam, não sabem nada. Não sabe? Eu já fiz 3 cursos de IA. E a gente tem que se modernizar, fazer, saber o que é um prompt, saber o que vai fazer, ter uma IA com learning, aprendendo. A minha IA é super treinada, eu utilizo pra caramba. É muito bom. Agora, se você vai ficar ainda como eu vejo, tem médico que não consegue digitar no computador, a enfermeira tem que digitar. Entendeu? Então precisa modernizar, né? Doutor, para a gente caminhando para o final, só vou abordar o tema de longevidade. Você disse um pouco no começo, é uma palavra que está na moda aí, todo mundo falando. Vai ser o futuro. Mas assim, os 3, 4 pilares para a gente trabalhar um bom envelhecimento fisiológico e pensando também na questão social do envelhecimento aí com o número da população envelhecendo, o sistema único de saúde é sobrecarregado. Então, a gente tem uma pirâmide que cada vez está ficando invertida, né? Então, muito mais idoso, né? A Previdência Social já está sofrendo isso e a gente tem aí um número maior, né? Por exemplo, se a gente pensar que tem 2 vagas para 60 anos, o resto é para todo mundo, vai faltar vaga para idoso, né? E vai sobrar vaga para jovem, né? No estacionamento. Justo. A fila do idoso vai ser muito maior do que no banco. Certo. Né? Apesar que no banco não, no mercado. Né? Mas o que tem de importante? Eu acho que tem alguns livros, né, sobre as Blue Zones, né? Que é muito legal. E aí, para a gente avaliar o que eles fizeram nessas regiões do mundo, que são diferentes, né? Você pega lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos, em São Francisco, aí você pega no Japão, né? E vai lá na Itália, que também tem, e fala assim, pô, o que tem de comum nesses locais? Então, uma das coisas principais é a alimentação. Né? Certo. E alimentação de alimentos não processados, alimentação natural, né? Se movimentar, não é só exercício, é se movimentar. É o cara que agacha, levanta, é a mulher o cara que vai lá na agricultura, puxa a mandioca lá para tirar, serra, pega água, né? E se movimentar. Então, essa é outra coisa. Um ponto bem legal também é o que eu tinha falado, é a saúde mental. As pessoas que rezam, né? Por exemplo, lá em São Francisco, né? São os adventistas, os caras têm lá o seu dia de oração, tem ali a sua qualidade. Tem um negócio muito interessante também, trabalho para a comunidade. Pessoas que ajudam pessoas vivem mais. É voluntariado, né? Verdade. Voluntariado, eu vi, no tem, livro. Também está ali nessa lista. E, logicamente, comer sem se empanturrar. Eles falam a regra de não estar nunca com a sensação do estômago cheio. Comer até você ter saciedade, mas não comer até se estufar, ou seja, comer com moderação. Certo. E aí, logicamente, controle do peso, obesidade, tudo mais, você vai ter melhora. Então, longevidade, ela vai ser um negócio. Você que falou para mim que quer ser geriatra, está no caminho certo. Porque o maior negócio de investimento nas próximas 2 décadas, vai ser nas pessoas acima de 60 anos. Tá? Tenho certeza que vão atrair bilhões, né? Isso não só na saúde, mas também em atração para essa população, em pessoas porque são pessoas que vão ter ali uma qualidade de vida mais adequada, estão chegando com 60, 70, 80 anos ativos e vão poder carregar sua própria mala, vão poder pagar as suas próprias... Agora, lógico, o grande desafio, quando a gente fala global, é como que isso vai ficar na população mais vulnerável, a população que nos preparou. Se você pegar, né, os eixos em relação às classes sociais, com certeza as classes sociais mais vulneráveis, elas morrem mais cedo, tá? Com exceções, mas a gente precisa realmente pensar nisso. E como pensar nisso? Com esclarecimento da população, mais política de atividade física, as pessoas terem ali a sua orientação alimentar, ter ali acesso a medicamento como vacinando, né? As pessoas precisam vacinar. Por exemplo, vacina para herpes. Era uma proposta do governo federal, acabou não saindo, mas quem vacina para herpes, quem vacina para gripe, morre menos de infarto. Precisa ter. E a gente precisa ter essas políticas pensando num país mais velho. Certo. Tá? Porque a gente vai ter uma dificuldade enorme de cuidadores e tudo mais. Então, a gente sabe
que algumas gerações, né, daqui para frente vão ter bastante dificuldade, e a gente já tem, né? Quem tem uma tia, quem tem o pai, uma mãe que precisa de cuidados, não é barato, é caríssimo. Tem noção como que é. Né? E a gente precisa envelhecer com mais qualidade. Eu acho que essa é a tendência. Os nossos pacientes, né, no consultório, eu tenho vários pacientes, mulheres principalmente, centenárias. Eu tive uma pessoa famosa aqui na cidade, uma senhora que com 101 anos, ela me chamou na casa dela, falou, doutor Aguinaldo, preciso negociar com você. Eu falei, pois não, dona. Aí ela, eu quero viajar. Eu falei, meu Deus do céu. Ela tinha um probleminha de mobilidade. Sei. Eu falei, onde você quer ir? Ela falou, para África. Caramba. Eu quero passar uma noite no deserto na África. Eu falei, mas se a senhora... não dá para ir, eu levo você. Eu falei, mas vamos morrer os dois. E aí eu negociei com ela, conseguiu ir para Roma, foi lá para a viagem dela, voltou, morreu com 102 anos. Que massa, E doutor. a gente tem outros pacientes. E o que precisa é isso, cabeça boa e tudo mais. Mas lógico que aí vão aparecendo as coisas. Sim. Né? A gente não enxerga tão bem, né? Depois de uma idade, depois a gente tem doenças aí degenerativas, e que cada um, infelizmente, né? Mesmo investindo na saúde, a gente às vezes tem aí doenças que a gente não foi feito talvez para viver sem, né? Viver menos. E a gente conseguiu deixar isso mais para frente. Como você vai ser um médico mais jovem que eu, seus pacientes provavelmente você vai ter vários centenários aí para a gente atender. Né? Mas a doença cardiovascular, por exemplo, bem tratada, hoje a gente não perde o paciente, vai embora. Legal. Eu brinco com o paciente, pode escolher outra coisa para morrer, do coração você não vai morrer não, e vai embora. Né? É assim que a gente continua fazendo. Legal. Agora, lógico, quem nunca vai no médico, quem nunca fez nada, tem fator de risco, né? Tem tudo aí, meu filho. Né? É só quando aí fica atento só você olhar nos bares das esquinas por aí, né? Tem aí, infelizmente, o abuso do álcool, do tabaco, sedentarismo, tudo mais. Aí é uma receita muito forte para a pessoa não passar dos 40, né? Doutor, só uma questão um pouco fora da medicina. A habilidade de comunicação. Queria que você falasse um pouco pra gente como que o impacto do seu posicionamento, da sua forma de se comunicar como médico, como profissional da área da saúde, isso impactou no seu desenvolvimento profissional e nas relações que você foi construindo aí. Eu acho o seguinte, a gente, infelizmente, a minha geração, a gente não teve isso na escola. Certo. Né? Isso começa um treinamento lá na faculdade, o professor mandando você passar um caso. Acho que até antes, né, no colégio, você fazendo o seu seminário. E cada um tem um tipo de comportamento. Se você falar de forma clara, e tem técnicas para isso, identificar naquele paciente, aquele momento. Tem paciente que você vai, um empresário vai no consultório e você tem a liberdade com o paciente, ele quer conversar primeiro de futebol. Para depois entrar na consulta. Tem o cara que chega atrasado, estressado, porque ele quer falar do que ele tem e ponto. Vem um analítico que chega lá e quer saber o que saiu ontem no New England, né? Porque se você não falar para ele, ele não vai tomar o remédio. Entendi. Tem a vozinha apoiadora que quer falar do curau que ela colheu. Então, isso é uma técnica. Tá. E isso eu sempre falo com os médicos internos, residentes e tudo mais. Médico tem que passar autoridade. Tem que se postar. Então, eu pego no pé dos alunos, né, quem está passando comigo sabe. Médico tem que estar bem apresentado, médico tem que estar de uma forma séria, né? Não é sério, rancoroso, ficar carrancudo. O cara tem que mostrar a pessoa, ai, que legal, só teve um infarto, que legal. Né? Não é isso. Então, seriedade não é ser bravo, mas você tem que ter autoridade. Para você passar autoridade, você tem que se comunicar bem. Saber o que falar, ser objetivo, tá? Início, meio e fim. E ouvir. Né? Um paciente quer falar e o médico muitas vezes interrompe. Lógico, tem paciente que quer contar e o paciente muitas vezes não sabe ir no médico. O paciente conta a história e não sai de lá e não falou a principal coisa. E aí você também tem que ter realmente ter condução. E lógico que isso, com o desenvolvimento do passar dos anos, você vai aprendendo. Tá. Então eu passo para os alunos, por exemplo, que é a conversa do elevador, o discurso de elevador, né? Pitch elevator, né? Que você, em poucos andares com o seu chefe, você tem que passar o melhor projeto da sua vida. Se você ligar ou conversar com um paciente explicando, você tem que ser direto, claro, né? Objetivo e
estar ali para ouvir e preparado para receber as perguntas. Certo. É dessa forma. Quem se comunicar bem, ele tem muito menos chance de ser processado, questionado e tudo mais. O médico pode ser um excelente profissional, Uhum. ter doutorado ou pós-doc. Uhum. Se ele se comunica mal, tem relacionamento ruim com os pacientes, ele tem um grande risco de estar exposto a questionamentos, a uma clientela e tudo mais. A gente não tem que ensinar medicina para o paciente. Certo. A gente tem que ouvir e ensinar. E muitas vezes tem que usar o termo que ele entende e tudo mais. Quando a gente vai ficando, às vezes, muito estudado, digamos assim, você tem que o seu paciente é igual mesmo. Você pode saber muito, mas o seu paciente ainda sabe a mesma coisa. E se modelar para cada tipo de paciente. Uhum. Né? Eu já atendi tudo que você imaginar, do contrário à lei, eu já fui médico da equipe do Papa, né? Já atendi, já fiquei em equipe de presidente, já tive oportunidade. Cara, você tem que se modelar de acordo com aquilo. Uhum. Agora, não é igual para todo mundo. E comunicação de tudo, eu vejo aí que saber se comunicar bem em qualquer fase, qualquer coisa, a gente está conversando aqui o tempo todo, Uhum. a gente não combinou nada, Sim. a gente tem ali, para isso tem que ter conteúdo, para isso tem que ter né, clareza, né, dicção, ser claro, postura e principalmente o médico tem que ter postura de médico. Ninguém, é só você ver uma propaganda de um remédio ou um médico na TV, qual que é a cara do médico, né? Tá lá de óculos, cabelo branco, não sei o quê, com jalequim, né? Agora, o cara às vezes, o cara acha que tá, né? Imagina você levando sua esposa, né? Levando uma filha, chega lá o cara de sandália, né? Não sei o quê. Pode ser todo mundo, mas não é um modelo que a gente está preparado para isso. Perfeito. Então, isso é uma questão. A comunicação começa no visual, na linguagem corporal. Imagina, você entra no consultório, o cara mascando um chiclete, né? Fazendo bolinha, né? E aí? E aí, mano? Aí Fala aí. O que é? Ô, velho, o que tá rolando aí? Não, pode ser o melhor cara, pode ter vindo de Harvard, não vai convencer. Não vai rolar. Então, é por aí. Acho que comunicação, eu pego bastante no pé disso. Chega lá, o cara tá sentado no leito, né? Tá agachado, né? Sentado no chão, na escadinha. Aí não rola, né? Doutor, obrigado pela presença. Queria que o senhor falasse um pouco, finalizasse o capítulo falando com o pessoal e um pouco sobre serviço de saúde, como que está tudo isso. E a gente caminha para o final, de fato. Obrigado, primeiro agradecer. Obrigado, né? doutor. A gente tem aí a oportunidade de estar conversando, a gente falar para a população, falar para quem está estudando medicina. Para quem está estudando medicina, eu acho que seja médico, ou seja, estude para ser médico. Do seu primeiro ano ao seu último ano, não pule etapas. Faça residência, né? Vai ser mais difícil, passa um período ali que você vai ganhar menos, mas faz parte da sua formação. Tá? Nenhum modelo ainda é superior a isso. Então, cuidado. Cuidado com o que é mais fácil, né? O cara está ganhando não sei quanto, acabou de fazer a faculdade, está ganhando 300 mil, pô, tem alguma coisa errada. Né? Não é assim. Então, cuidado com tudo isso. E princípios básicos, né? Éticos, valores. Né? Isso vem do berço, mas você não pode perder isso na sua profissão. Médicos, né, de sucesso são os médicos que os seus pares indicam. Boa. Isso é uma coisa que a gente percebe. Quando você vai no consultório de um médico, você vê outros médicos ali, ou com algum parente, é que aquele médico ele é confiável. Uma coisa é você ter o médico para tomar cerveja, para quem gosta, outra coisa é você ter um médico que você confia ou deixa você ser anestesiado ou anestesiar alguém que você ama. Certo. Né? Ou operar. E isso a gente, infelizmente, está perdendo. Então, vamos resgatar. Então, para quem está aí na profissão, nunca é tarde para mudar. Certo. Tá? E ainda, se você acha que tem que ser diferente, é uma escolha, como tudo na vida, e a gente vê. E a população, de uma forma geral, entender que médico é uma profissão, que nós temos ali uma chance grande de ajudar, de acertar. Errar na medicina não é uma situação... A gente tem caminhos para seguir. Certo. As decisões, às vezes, não são as melhores. As complicações ocorrem. O que não pode é o caso ser para um lado e o médico ir para o outro.
Mas a gente tem que sempre ter essas ferramentas de segurança, né, que vão definir. E a medicina, né, o atendimento não é só o médico. A gente tem enfermeiro, tem técnico, tem fisioterapeuta. O time de saúde é muito importante. Então, a segurança dentro do hospital, ela é importantíssima. A pandemia mostrou isso. E a gente tem muita vontade de continuar fazendo isso em novas ideias, projetos, legislação. E agora nós estamos numa fase de transição, né, que eu estou com 59 anos, né, chegando aí a 60, você note aí depois, mas que a gente quer continuar fazendo isso. Legal. Passar o bastão para vocês, né, que vão continuar esse legado aí, que a nossa geração, que é um pouco diferente da de vocês. Tá bom? Maravilha. Obrigado e vamos para frente. Doutor, obrigado, viu? Um abraço. Obrigado. Pessoal, episódio 8º nosso aqui. Muito bom, obrigado mesmo, doutor. Acompanhem os próximos episódios, a gente vai soltando e vai sempre harmonizando toda essa questão que envolve o longo prazo aí. Até mais.